Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa videoaula com relação aos procedimentos, né? As medidas, as ferramentas que o orientador tem de avaliação e de trabalho. A gente vai ver daqui por diante a pedagogia de projetos, mas a gente viu anteriormente a pesquisa participante. Vamos dar uma revisada nas ideias-chave da pesquisa participante? Olha só, atividade educativa de investigação e ação social. É uma atividade educativa. Vejam bem, quando a comunidade participa dessa pesquisa participante, ela tem prática, ela tem um conceito sobre o que é uma pesquisa, sobre o levantamento de hipóteses, sobre investigação e instrumentalização científica dessa investigação, ela não tem. Por isso é uma ação educativa, pessoal. A gente vai trabalhar na nossa educação e na educação da comunidade escolar que participa dessa pesquisa de investigação e ação social. Aqui eu queria chamar a atenção pelo seguinte, existe um outro tipo de pesquisa chamada pesquisação. Essa pesquisa tem o objetivo de fazer uma pesquisa para uma determinada ação. Existem bancas que vão chamar essa pesquisação de pesquisa participante. Não vamos brigar na banca nessa hora, tá certo? Por quê? Porque a pesquisa participante ela serve para analisar os problemas e formular possibilidades de solução. Essas soluções podem ser colocadas em prática? Podem, por isso algumas bancas consideram a mesma coisa, mesmo sendo coisas diferentes. Então a gente precisa ter as duas ideias, ok? O pesquisador não é neutro. Pessoal, por que o pesquisador não é neutro? Porque aqui existe uma interação entre pensar e fazer, entre teoria e prática. Aqueles que serão as pessoas que vão se beneficiar daquela pesquisa, elas estão praticando, elas estão pesquisando. Então, existe uma unidade entre teoria e prática. E quando existe unidade entre teoria e prática, não existe neutralidade. Aliás, vale aqui dizer que o termo neutralidade, ele é um termo oriundo, tá certo? Do período tecnicista, das tendências liberais, que consideravam que eles eram neutros ao passar a sua concepção de classe dominante para a classe dominada. A gente agora sabe que não existe neutralidade. Sempre existe uma intencionalidade, ok? Intelectual orgânico, porque há a formação de intelectuais orgânicos nessa atividade educativa, ou seja, aquelas pessoas que, por meio da investigação e da sua instrumentalização no processo da pesquisa participante, vai ser um intelectual orgânico. Ele vai criar, desenvolver instrumentos científicos para aplicar e voltar para a sua realidade, para o seu contexto, aquele conhecimento. Então, existe uma ação dialética, tá certo? Por isso, formação de intelectual orgânico. E sujeitos do conhecimento, pessoal, versus objeto do conhecimento. Porque objetos do conhecimento, a comunidade era antes da pesquisa participante surgir. Hoje, na pesquisa participante, eles são sujeitos do conhecimento. Muito bem, agora com essa breve revisão, a gente pode entrar no último instrumento aqui estudado, que é a pedagogia de projetos. A pedagogia de projetos é uma metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo organizar a construção dos conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de forma coletiva entre alunos e professores. A ideia de trabalhar com projetos como recurso pedagógico na construção do conhecimento remonta o final do século XIX com John Dewey. John Dewey, pessoal, é aquele mesmo teórico que a gente sabe que pertence à tendência progressivista das concepções liberais da educação. Em 1897, quando propôs que a criança, ao vir para a escola, vem para resolver os problemas presentes e não pensar em uma escola para o futuro. O método de projetos, que na história da educação surgiu com a chamada pedagogia liberal renovada. A gente tem que lembrar que as tendências liberais, elas se dividem em tradicional, progressivista, não diretiva
e tecnicista, ok? Há outras pessoas que falam o seguinte, que ela se divide da seguinte forma, liberais. As duas formas estão corretas. Tradicional, renovada, progressivista, renovada, não diretiva e tecnicista, ok? Então, ele está falando aqui, ó, pedagogia liberal renovada. Renovada, progressivista, no caso. Porém, só é revolucionário com a respectiva filosofia, ou seja, desvinculada de um referencial teórico, pessoal, passa a fazer parte do arcabouço tradicional tecnicista de fragmentação dos conteúdos e distanciamento da realidade social dos alunos, ok? Como tudo na vida, dependendo do pressuposto teórico, da referência, né? Filosofia que vem por trás, é que a gente vai saber o objetivo da pedagogia de projetos. No nosso caso, a nossa referência filosófica é o materialismo dialético, ou seja, a construção do conhecimento por parte dos alunos para o desenvolvimento de uma concepção transformadora, crítica e reflexiva. Muito bem. No Brasil, a ideia chegou com Darcy Ribeiro e Lourenço Filho no contexto da Escola Nova. Pessoal, a Escola Nova, ela pertence a que tendência? Muito bem, ela pertence à tendência liberal progressivista. Progressivista. É a mesma tendência do Piaget, Emília Ferreiro, Montessori, Dewey e De Crolli, ok? Reconhecida a necessidade do trabalho com a pedagogia, metodologia, isso aqui é a mesma coisa, tá certo? De projetos pelos movimentos sociais e intelectuais da educação, também a LDB, de 96, os parâmetros curriculares e as diretrizes curriculares nacionais tratam a questão da pedagogia de projetos, no caso, destacando a importância desse recurso, a autonomia de ação do professor em levar em conta, antes de tudo, as realidades de cada aluno, de sua escola e de sua região. Pessoal, essa pedagogia de projetos ela é muito interessante, porque ela proporciona a interdisciplinaridade. Os projetos são importantes instrumentos avaliativos e de intervenção para a prática do orientador educacional, pois possibilita o desenvolvimento de medidas preventivas no contexto escolar, evitando possíveis situações de dificuldade. Pessoal, o que acontece aqui? A gente sabe que existem problemas no contexto escolar. A gente tem uma escolha, ou a gente lidar com eles apagando o fogo, que é o que normalmente acontece, tá certo? No chão da escola, muitas pessoas gostam de usar esse termo, mas o ideal seria a gente trabalhar de forma preventiva, e a pedagogia de projetos ela vai trabalhar com temas transversais, com a interdisciplinaridade, com os valores. E quem é que vai trabalhar com isso? Os próprios alunos. Esses temas vão circundar todo o trabalho com a metodologia de projetos ou pedagogia de projetos. Projeto e plano. Qual é a diferença, pessoal? Concretização do planejamento, antecipação da prática, tanto da escola e do currículo quanto do ensino. Aqui existem duas concepções de projeto. Sentido formal, documento que representa um processo de planejamento que determina, entre outras coisas, as ações e condições necessárias para resolver problemas, alterar uma situação ou criar novas alternativas. E no sentido pedagógico, o que significa projeto? Uma das formas utilizadas para concretizar o currículo escolar envolvendo o aluno em uma experiência educativa em que o processo de construção será integrado com as práticas vividas. Princípio didático. Buscar superar as práticas habituais, monótonas, descontextualizadas do processo educacional, por uma prática mais dinâmica, prazerosa e contextualizada, proporcionando situações de aprendizagem em que os alunos aprendam a fazer errando, acertando, pesquisando, levantando hipóteses
experimentando, investigando, refletindo, construindo, intervindo, concluindo com conteúdos diversificados, contextualizados, gerando situações de aprendizagens reais e significativas, trabalhando os conteúdos de forma interdisciplinar e contextualizada. Pessoal, então, levantado o tema, tá certo? Esse aluno, ele vai investigar, ele vai levantar hipóteses e ele mesmo vai se autoavaliar, porque ele vai avaliar o que ele está fazendo a todo momento junto com um grupo de alunos. Características segundo Alvarez. Primeira característica é a característica da problematização no trabalho com projetos. Quando o professor detecta que os alunos sabem ou não sobre o tema em estudo, é, portanto, o ponto de partida para a sua organização. Segunda característica, o desenvolvimento. Nesse processo, os alunos, ao confrontarem seus conceitos, suas experiências com o novo conhecimento, reformulam hipóteses iniciais, num processo de desequilíbrio e acomodação, no qual as convicções primárias vão sendo superadas e outras mais complexas vão sendo construídas. O que significa aqui? Ó? Isso daqui é palavra conhecida por nós, né, educadores. Aqui é a visão do Piaget. Ele fala que o conhecimento, ele se dá da seguinte forma: existe aqui o equilíbrio e existe o desequilíbrio. Entre o equilíbrio, existe o equilíbrio, a desequilibração e a acomodação, tá certo? Então, isso daqui é um pressuposto da pedagogia que é utilizada na característica de desenvolvimento do projeto pedagógico, no qual as convicções primárias vão sendo superadas e outras mais complexas vão sendo construídas, ok? Outra característica é a síntese. E última, momento no qual a experiência vivida e a produção cultural sistematizada, porque foi isso que eles fizeram, uma produção cultural sistematizada, se entrelaçam, dando significado às aprendizagens construídas, que serão utilizadas em outras situações. Pessoal, isso aqui é muito interessante, tem muitos temas que podem ser abordados. Eu convivi, por exemplo, com uma escola que usou como tema meu exemplo, seu exemplo. E aí apareceram, os alunos usaram vários exemplos e com várias concepções. Usaram o exemplo do Che Guevara como exemplo de revolucionário, internacionalista, desapegado aos bens materiais. Usaram como exemplo Steve Jobs, exemplo de sucesso, e assim eles vão construindo concepções e hipóteses sistematizadas, ok? Com relação ao cotidiano. Isso muda a prática social dele. Ele começa com uma prática social e depois de um projeto construído e desenvolvido coletivamente, ele parte para outra prática social, como aquilo que a gente viu em Saviani com o plano de aula, ok? Do pensamento sincrético para o pensamento sintético. Muito bem. Qual é a função na pedagogia de projetos na perspectiva crítico-social? Vocês lembram que a grande diferença do uso da metodologia de projetos é a filosofia que está por trás desse projeto. Portanto, na filosofia crítico-social, qual é a função do projeto? Para Libânio, tem função de mediadora, em que o projeto busca desenvolver conhecimentos, habilidades, valores, modos de ação, os quais devem ser internalizados e utilizados em práticas transformadoras frente à realidade natural e social. Pessoal, isso aqui é importante porque, veja bem, nós temos 3 funções principais no processo de orientação, não temos? Mediação, mobilização e articulação. E aqui o Libânio fala que uma das funções da pedagogia de projetos é o quê? Mediadora. Por isso a pedagogia de projetos é um dos instrumentos fundamentais para a orientação educacional no seu trabalho na escola, ok? Ideias chaves para a gente não esquecer da metodologia de projetos.
contextualização, histórico-social. E pedagogia de projetos e metodologia de projetos, pessoal, é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Ok, por aqui acaba a nossa videoaula e na próxima videoaula a gente vai entrar nos exercícios sobre as avaliações e os instrumentos de medida da orientação educacional. Até lá!